Grande está em paz. O Rio Grande está em ordem. Não só o seu povo, como tem um governo que está em condições de garantir a ordem. Conexão Guaíba. Apresentação: Renato Martins. Muito boa tarde. 3h05. A temperatura em Porto Alegre, aqui no Centro Histórico, Estúdio Cristal da Rádio Guaíba, 27 graus. Verão de 2024, momento histórico, uma nova fase da programação da Rádio Guaíba e também um dia histórico. Você ouviu aí na abertura do Conexão Guaíba a voz de Leonel de Moura Brizola. Porque no dia da estreia do nosso programa, desse novo espaço voltado para a informação aqui na Guaíba, foi exatamente o dia do aniversário de Brizola, que nasceu em 22 de janeiro de 1922. Brizola, que liderou a rede da legalidade, direto dos porões do Palácio Piratini, com o transmissor da Rádio Guaíba. Rádio que se manteve ao lado da democracia e impediu, em 1961, um iminente golpe militar no Brasil. Saudando e homenageando a democracia e também homenageando Leonel Brizola, estamos começando o primeiro Conexão Guaíba desta nova fase da Rádio Guaíba. E o primeiro convidado ao vivo aqui no Estúdio Cristal, na Rádio Guaíba 101.3 FM, 720 AM. Estamos também no Facebook e YouTube. Você já pode se comunicar conosco. Os ouvintes sempre usam o WhatsApp 993887532. Vou repetir, 993887532. E eu preciso também agradecer, né, o fato de estar aqui, muito honrado, muito feliz em estar falando neste microfone sagrado da comunicação, um microfone que é um canhão de repercussão de uma rádio tão histórica como acabamos de contar. Um pequeno episódio só para mostrar a importância da Rádio Guaíba. Você me segue também lá no Instagram, Renato Martins, _jornalista. Você pode interagir, você pode me chamar no direct, pode mandar pautas, denúncias, fotos, vídeos. Renato Martins, _jornalista. Primeiro convidado, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Muito obrigado pela presença e pela honra de estar conosco aqui, prefeito. Boa tarde. Renato, primeiro, parabéns à Guaíba por retomar aqui esse espaço de uma de tantas esquinas democráticas da nossa cidade, que é o Estúdio Cristal, aqui na nossa Andradas com a Calda Júnior. Isso aqui é um negócio fantástico, tombado, histórico da nossa cidade. Tomara que a programação toda venha para cá. Vai vir, né? vai vir. Hoje é só estreia. Segundo, dizer que a Guaíba parcerizou com um grande talento do jornalismo, que é o Renato, que eu conheço há tantos anos. Obrigado, prefeito. Obrigado. Pessoa correta, jornalismo responsável, dá voz a todas as vozes, e isso eu acho importante numa rádio, né? Porque todos os pensamentos, quem pensa diferente, é o que deve fazer uma rádio. Né? Jornalismo em geral, né? Nós temos que aprender a ouvir o contraditório. Aliás, isso está raríssimo na nossa sociedade hoje, né, prefeito? E terceiro, dizer o seguinte, olha, eu já estava no Rio Grande do Sul quando o Brizola voltou e chegou em São Borja, em 79, desceu no seu aviãozinho, e depois eu vim conhecer o Brizola aqui em Porto Alegre, né? Eu recém tinha chegado de Goiás e já me movimentava, né, como militante no combate para que o Brasil voltasse a ter democracia, eleições diretas já, fim da tortura, né, e tantas outras barbaridades que a ditadura cometeu. Né? E eu confesso aqui, vou dizer publicamente, talvez não tenha dito isso antes, mas no aniversário do Brizola, que eu fui um daqueles que balançou quando eu era MDBista, se eu deveria seguir o Brizola ou continuar no MDB. Acabei ficando no MDB, porque achava que dividir naquele momento não era importante. E tanto é que o Jair Soares veio a ser o governador do Rio Grande do Sul, em 82, porque o Simão e o Brizola se dividiram. O Colares e o Colares e o Simão fizeram 67% dos gaúchos de votos. E naquela época não tinha segundo turno, o Jair ganhou a eleição. Exatamente. Então, assim, eu quero registrar, dizer que o Brizola
foi no seu tempo, na sua época, uma das maiores lideranças. E foi uma justiça não ter sido presidente do Brasil. Talvez o Brasil fosse outro, né? Porque ele é um homem que preocupava com aquilo que é de fundamental nesse país, que é a educação. Verdade. Uma bandeira. E a educação transforma vidas. Então, eu quero também me somar a milhares de manifestações, porque foi um líder de verdade. Leonel de Moura Brizola, de Carazinho. Quero aproveitar essa sua deixa e dizer que daqui a pouco, no programa, nós temos uma entrevista surpresa que vai homenagear Leonel de Moura Brizola. Tenho certeza que os ouvintes da Guaíba vão adorar, vão achar sensacional esse nosso resgate de Leonel Brizola. Daqui a pouco aqui no Conexão Guaíba, para guaibeiros e guaibeiras. O senhor fala agora para guaibeiros e guaibeiras, e eles querem saber como é que está a reconstrução e a religação de água e luz da cidade, prefeito. Renato, eu posso dizer a toda a cidade que foi uma governança difícil, desde a madrugada, mas hoje a cidade voltou praticamente a toda a sua normalidade. Não tem uma rua arterial que esteja impedida, tem muitas e dezenas de árvores ainda em ruas interiores, nas praças, nos parques. Ainda tem umas 30, 40, 50 sinaleiras que não estão funcionando, mas estão voltando a funcionar durante o dia. E nós temos 100% de abastecimento de água desde praticamente assim, ó, já de sexta-feira, sábado, 90%, né? Ainda falta 10% da cidade, faltava 10%, ou 5%, ou 7%, porque tu tem as ligações irregulares, que é um cálculo que você tem aproximadamente, mas hoje o 156 é o nosso termômetro, as subprefeituras são o nosso termômetro, as relações da cidade. Então, faltou água no lugar, o prefeito fica sabendo 2 minutos depois. Então, de ontem para hoje, eu não recebi nenhuma manifestação, e tem muita gente circulando, 156 aberto, né? E, então, portanto, está abastecido. Amanhã, naquela região de São José, é importante dizer isso, acho que o Demai talvez já comunicou, vai haver uma mudança, vai haver uma obra que era para ter feito há 3 meses atrás, e a semana passada não se fez, mas eu deixei 17 caminhões-pipas de reserva, né? Porque amanhã vai faltar água naquela região, mas não é pelo temporal. Sim. É pela mudança de rede que nós temos que fazer. A nossa assessoria comunitária está trabalhando com as lideranças, né? Porque, mas então é de novo temporal? Não, não é temporal, é uma obra necessária de tantas obras que acontecem diariamente do DEMAI na cidade. Então a cidade retoma. Agora, nós vamos ter que fazer um tapa-buraco mais ampliado. Nós fizemos muitas contratações emergenciais, hoje chegando mais várias equipes de podas na cidade. Amanhã eu tenho 3 agendas importantes amanhã, entre outras, né? De manhã, às 9 horas, eu estou na Secretaria do Meio Ambiente, com a secretária Marjo, liguei para ela, liguei para o governador de manhã, convidei o presidente da SEI e seus técnicos, convidei os meus técnicos da Secretaria da Esmamus, juntamente com o Serviço Urbano, e nós vamos botar um pingo no i de quem é a poda das árvores. Porque eu tenho clareza que nas redes de alta tensão é obrigação, é dever da companhia da concessionária. O presidente diz, não é bem assim. Não, é assim, na minha avaliação. O senhor postou nas suas redes sociais que a CE Equatorial tem autorização do meio ambiente para poder fazer a poda. Ela não precisa consultar os técnicos nem a prefeitura, é isso, né? Vamos lá, a população é muito inteligente, que está nos ouvindo e vai conosco acompanhar. O senhor postou a legislação. Primeiro é do negócio deles. Eu, para ter energia, eu tenho que ter fios que não pode estar batendo em árvore. Agora, você acha mesmo que uma equipe da Esmamus ou a equipe da Secretaria de Serviço poderia podar a árvore sem eletricista, sem engenheiro? Porque se eu vou matar alguém ali, então, quer dizer, então a legislação ela converge para dizer é do negócio da companhia. A SE Pública fazia isso, tinha dezenas de equipes. Então, houve a venda da SE e desmobilizaram todas as equipes. Quer dizer, então, agora eu vou ter que botar as equipes da prefeitura e os eletricistas? E quem entende de alta tensão? Quer dizer, eu não posso fazer isso desse jeito. Então, assim, nós vamos botar o pingo nos i amanhã. Bom, então não vão fazer, eu vou mandar fazer e vou cobrar conta. Não vão fazer? Eu vou fazer e vou cobrar conta, porque essa conta não vai vir para o bolso da prefeitura. Mas isso amanhã nós vamos resolver. Mas isso em relação aos fios, né? Não, isso é em relação à poda de árvores. Mas podas de árvores que atrapalham os fios, ou fios atrapalhando árvores, é isso? Mas aquelas árvores que caíram, que não tinham nada a ver com fios... Vou chegar lá. Tá, depois a gente quer saber isso. Bom, vamos chegar lá. Bom, então, essa é a primeira agenda, depois tem a transferência da Carriza, é amanhã também. Amanhã, né? Tudo certo. A empresa de Viamão assume amanhã.
É E isso? depois, às 17 horas, eu estou indo na Gergs, a mesma representação que eu fiz lá na ANEEL, sobre a qualidade do serviço da empresa, eu estou indo na Gergs, Agência Reguladora amanhã do às Estado. 16 Só horas, para para quem não reunir com sabe. toda a direção. Eu ia a Brasília na quarta-feira, reuni com o presidente da ANEEL, recebi um telefonema do governador dizendo que ele vem na quarta, então não há motivo de eu ir. Então eu vou me encontrar com ele aqui lá, sob a liderança do governador, porque o que eu quero é resolver o problema. Né? Quanto às árvores caídas, Renato, tu é um repórter experimentado, né? Que bom, que ativo maravilhoso. As pessoas chegaram aqui, sobrevoar a cidade, ando por esse mundo afora e não conheci uma cidade tão arborizada como a nossa. Verdade. Os dados, né, da Esmamus, lá o nosso inventário, diz que nós temos 1.300.000 árvores espalhadas por 500 km². Então isso é uma maravilha. Parques, 12 parques, 700 praças, unidade de conservação, tudo isso é uma maravilha. Agora, essas árvores foram plantadas há 100 anos, há 200 anos, há 70 anos, 80 anos, sem nenhum critério, a grande maioria delas. Eu nem tinha nascido, tu também não tinha nascido, então elas são espalhadas. Tu não pode plantar uma árvore numa cidade que a raiz vem para fora, mas e milhares são assim. E aí, quando veio o vento, essas árvores, mesmo que sejam frondosas e pesadas, então caiu árvore sadia, caiu árvores velha, caiu de todo jeito. Porque um vento de 120 km por hora caiu muitas árvores. Agora, também dizer que a falta de luz em Porto Alegre, só falando das árvores, também, isso é reduzir o debate. Não, né? mas é que tem muita gente que disse que algumas árvores tinham pedido de poda já na secretaria há muitas gestões, antes da sua gestão, e não tinha sido atendido. Bem, Renato, também é verdade. Quando eu assumi a prefeitura, tinha 27 podas de árvore. 27 mil pedidos de poda. 7 mil. E tu imagina esses 3 anos quantos entraram. Então, nós hoje estamos com um estoque bem menor daqueles anteriores, mas veja bem, mas o dia a dia. Agora, não adianta, as pessoas não querem saber disso, mas as pessoas também, e aí eu queria convidar o cidadão para acompanhar essa linha de raciocínio, é o seguinte, quando a SE fazia podas lá publicamente, quando a SE era pública, e eu acompanho isso, eu portanto, não estou aqui na vida da cidade de ontem para cá, o que chovia de denúncias contra a prefeitura e contra o Ministério Público, vocês estão fazendo podas agressivas, vocês não podem. Agora, até 2 dias atrás, 5 dias, o Melo era arboricida, porque podava demais, porque cortava. E agora o que eu sou? Agora eu não podei as árvores, todos que não tinham que podar. Então a gente tem que acertar esse tom também, né? A cidade é de todos nós, a cidade é dos vereadores, é do cidadão, é do Ministério Público. Então o que eu quero é o seguinte, eu quero acertar uma governança para frente. O que for responsabilidade da prefeitura, eu vou fazer. Eu não sou um prefeito omisso, eu saí de uma poda, de um contrato de 5 milhões quando eu assumi a prefeitura, e estou botando 22 milhões em podas de árvores no nosso governo, de 5 milhões para 22 milhões. Eu preciso de 40 milhões por ano. Talvez não tenha ainda. Agora, nós precisamos fazer um acordo entre nós. Quer dizer, vamos podar as árvores decente, corretamente. Bom, mas precisamos de ter o apoio de todo mundo, porque você vai podar. Até então, uma árvore, não, você não pode podar, você não pode tirar aquele galho, você não pode fazer isso, ou não é isso que é a realidade da nossa cidade? Até para podar a árvore é granalizada, entendeu? É verdade. Então, a gente tem que combinar. Eu estou muito disposto a isso e tomei uma decisão. Entre as árvores e os fios, eu fico com as árvores. E ficar com as árvores é o seguinte, eu não vou liberar nenhum licenciamento de parcela. O cara vai fazer um loteamento lá ao lado da Ceasa. É um exemplo, tem um lá. Eu não vou mais licenciar nenhuma obra de cidade nova se não enterrar fio. Nenhuma. E vou criar uma PPP que está bem, que é uma parceria público-privada, que está bem adiantada, para enterrar fios. Vai demorar muitos anos. Não é só o meu governo, nosso governo vai fazer. Mas eu quero começar. Pois é, essa novidade o senhor anunciou no final de semana, né? Não, eu quero enterrar. Esse tema eu trato dele há muito Sim, tempo. mas muito agora tempo. vai ser... Agora, assim, eu vou adiantar a PPP, vou agilizar, e a decisão de licenciar para frente é que eu já tinha orientado e a companhia não aceitava. Agora é o seguinte, quem licencia o solo urbano é a prefeitura. Então, eu vou trancar todos os loteamentos. Ou seja, porque hoje é assim, hoje, até ontem era assim. Iniciativa privada que quiser construir terá que enterrar até os fios, ontem era assim. O Renato Martins é dono de uma área de terra, vai lá fazer um parcelamento de solo. Ele contratava o arquiteto, o engenheiro, entrava com a papelada, hoje é tudo, não é mais papel, tudo é digital, Sim. acompanhava, fazia laudo, vegetação, tudo isso.
Quando ele estava com tudo isso pronto, ele pegava esse projeto aprovado na Esmamus, e aí ele, com aquele PDF dele, ele ia à CE e dizia, olha, eu estou com esse loteamento, eu preciso fazer agora o posteamento da minha obra. E fazia a obra aérea. Eu vou inverter o processo. O sujeito pode entrar para pedir o licenciamento sem autorização da CE, mas ele não, lá no final, eu não dou para ele a autorização se ele não tiver a anuência da CE dizendo que vai enterrar fio. Aí isso vai custar mais caro para o empreendimento dele? Bom, e é do jogo. Se a casa que ele ia vender por 1 milhão vai valer 1.200.000, isso é do jogo. Agora, o que eu não vou permitir mais na Cidade Nova é não fazer obras com fios que não sejam enterrados. E para trás, uma cidade que tem 251 anos, você não resolve isso, aquilo que em 250 anos vai querer resolver num ano? Não. Tem que começar uma PPP, tem que pegar uma avenida, depois tem que pegar outra. E o terceiro movimento, eu estou cortando fios desde a semana retrasada. Tinha um grande mutirão marcado para sexta-feira, suspendi em função temporal, e volto a cortar fios, esses que estão soltos na cidade, a partir de sexta-feira. E aqui vai um aviso às operadoras telefônicas. Ou vocês comparecem, vocês estão todas chamadas, vocês comparecem ao local, eu vou cortar os fios de vocês, porque mutuca tira boi do mato, porque eu já cansei de chamar vocês para conversa e vocês não vêm. E a cidade é maior do que qualquer companhia. Eu sou um prefeito da liberdade econômica, quero liberdade econômica, agora eu quero responsabilidade. Não pode ter tanto fio clandestino nessa cidade, colocando em segurança as pessoas e enfeiando a cidade. E as telefonias, normalmente, elas deixam os fios atirados nos postes, depois ninguém mais sabe quem é quem, né? Isso. O que tem de amaranhado na cidade é uma coisa incrível. Nós estamos com o prefeito Sebastião Mello aqui no Conexão Guaíba, programa de estreia, ao vivo, o prefeito da cidade, atendendo também a cidade através do telefone da Guaíba. O WhatsApp é o 993-887532. 13h21, temperatura em 27 graus. O João Grando é gremista e guaibeiro, mora em Lowell, Massachusetts, nos Estados Unidos, e nos ouve, obviamente, lá pelo sinal digital da Guaíba, que chega nos Estados Unidos. Ele reconhece os valores históricos do Brizola, mas tem divergências principalmente quanto à economia. Até tem um dado curioso, depois vou perguntar para o prefeito sobre o Brizola. Ele diz que pensa que o Brizola retornou do exílio por Foz do Iguaçu e não por São Borja, prefeito. Agora me pegou, eu também não tenho essa informação. Ele chegou no Rio Grande do Sul através de São Borja. Não sei se ele veio de Foz do Iguaçu ou se ele veio do Uruguai. Acho que ele veio do Uruguai. Tá? Mas isso é menor. Mas ele desceu, ele desceu no Rio Grande do Sul em São Borja. Não? Perfeito, trabalhando e ouvindo a Guaíba também. Avisem o prefeito que tem uma árvore perigosamente próxima. Há um transformador na avenida, na esquina da rua Vicente da Fontoura com a Neuza Goulart Brizola. Hoje é o dia do Brizola, né? Neuza Goulart Brizola que precisa ser podada. Tragédia anunciada segundo o Machado. O Machado aqui de Porto Alegre, nosso ouvinte. Parabéns, Renato, por ter escolhido a Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba escolheu também. Pois é, eu escolhi a Rádio Guaíba, Guaíba me escolheu. Itamar de Viamão, muito obrigado pela audiência. Pessoal, algumas pessoas não mandam o nome, vou pedir que sempre que se identifiquem, preferência bairro, cidade, para participar conosco aqui, 993887532. Prefeito, já que nós estamos falando no Leonel Brizola, é curioso, né, que a CE Equatorial veio tanto à baila nesse temporal, é a principal pauta da cidade hoje, não tem quem não fale hoje da CE Equatorial, principalmente aqueles 9.900 assinantes que ainda estão, né, assinantes, consumidores, que ainda estão sem luz, porque hoje ainda nós temos 9.900 na área da Equatorial. Em 1959, Leonel Brizola tirou o controle da companhia privada de distribuição de energia de capital estadunidense, era dos Estados Unidos. Light, né? Era CERG. E o raciocínio de Brizola era simples, a empresa lucrava 13 milhões de cruzeiros mensais e ao invés de remeter o lucro para a melhoria do serviço, enviava o grosso da lucratividade para fora do país, deixando rotineiramente a população às escuras. A CE já existia, era uma Comissão Estadual de Energia Elétrica, depois virou CE. O senhor acha que nós podemos aventar essa possibilidade de retirar a concessão da CE Equatorial e talvez reestatizar a CE? Renato, eu não trabalho com essa hipótese. Primeiro, não é da minha governança. Sim, mas a sua opinião, como gestor público, a minha opinião é que não. Eu acho que o serviço público ele pode ser prestado pelo serviço público, pode ser prestado pelo público, pode ser prestado pelo privado, pode ser misto, como as PPPs que têm dinheiro público, ele tem que funcionar. A pergunta é,
A SE pública respondia aos interesses da cidade e os consumidores? Não. Bom, se privatizou a SE para melhorar o serviço. Então, todo o discurso do governador, eu era deputado e não tem por que esconder, eu fui um dos 40 votos, dos 39 votos, que votou favorável. E a meu voto foi muito consciente para melhorar o serviço. Porque o serviço não estava bem, não tinha investimento. Eu me lembro, por exemplo, que só de CMS os bilhões que a empresa devia para o Estado, devia para os municípios, consequentemente, e tantos outros desarranjos. A questão das ações trabalhistas bilionárias. Olha, os desarranjos fantásticos. Então, se privatizou a empresa para melhorar. Agora, quem é que, no monopólio, quem é que fiscaliza? Porque se eu vou, por exemplo, não sei qual é o teu telefone, se é da TIM, se é da Claro, se é da Oi, se tu comprar uma marca de telefone que tu não gostar, tu vai lá na loja ou vai na internet lá e diz, olha aqui, ó, eu não quero mais isso aqui, vou botar lá no Procon e vou comprar de outra empresa. Vou trocar o meu telefone. Quando você tem um monopólio de serviço público, você não pode fazer isso. Então, a ANEEL é a regulação nacional e a ANEEL delega para a AGERG do Rio Grande do Sul. Então, você tem que pegar o contrato e botar no telão e dizer o seguinte, qual é a frequência de energia? Melhorou ou piorou depois da pública? Eles têm esses dados. Se não tem esses dados, claro que tem, todo mundo tem esses dados. Quer dizer, ele fez o investimento que ele botou no contrato, ele manteve as empresas das podas, mas isso não é papel do Renato ou do Sebastião Mello, é papel da Gerges. É papel da ANEEL cobrar da Gerges. Então, essa empresa precisa ser fiscalizada. Por quê? Porque ela cobra pelo serviço que ela faz. Ela não foi obrigada. Ou por acaso ela não sabia que essa cidade tinha árvores. Ou ela não sabia que no Rio Grande do Sul tem ventania. Ou não sabia que tem El Ninho. Então, por que eu comprei essa empresa, então? Então, eu comprei porque eu quero reduzir custo. Não, então veja o seguinte, eu não sou contra a empresa privada, não vou trabalhar nesta lógica de jeito nenhum, de CPI, de politizar, eu não quero nada disso. Sabe o que eu quero? Eu quero resolver o problema. Se resolver o problema, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, se não resolver o problema, eu fiz 2 representações. E eu não gosto de judicializar, não vou fazer isso, né, por enquanto. Agora, por exemplo, um exemplo. Se eles não podarem as árvores, eu vou podar e vou cobrar a conta. Não tem dúvida. Estou botando os geradores lá no Belém Novo, que tem que ser uma excepcionalidade, Renato. O mundo inteiro clama por sustentabilidade. 67% do nosso inventário do efeito estufa, do gás de efeito estufa, sabe onde é que vem? Vem dos ônibus, vem das lotações, vem dos Uber, vem dos carros. Agora, tu quer que eu bote 120 geradores soltando fumaça na cidade para todos os lados, ao lado de edifício, ao lado de escola, ao lado de creche, e botando diesel, metendo diesel. Será que o mundo inovador não inventou? Claro que inventou. O que eu tenho que fazer é o seguinte, ou a CE vai fazer um investimento pesado para atender o seu cliente. Sabe quanto é a conta do DEMAI com a Equatorial? 110 milhões por ano. 110 milhões por ano. Então, se a empresa não levar em conta de fazer linha dupla, o que é uma linha dupla alimentadora? Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é o poste da linha 1 aqui, esse microfone. Esse aqui é do 2. Lá é a casa de bomba, lá é a casa de captação de água. Esta linha que abastece tem que ter linha dupla, porque se essa aqui cair num temporal, essa aqui entra em ação. E não pode ter galho de árvore aqui, não pode ter galho de árvore aqui, não pode ter galho de árvore lá. É isso que tem que fazer. Bom, se a empresa não vai fazer isso, então essas outras reuniões, além dessa da poda de árvore, vai acontecer. Eu determinei ontem o DEMAI que me apresenta um plano robusto de contingência emergencial e o que nós precisamos de dinheiro para ter isso, né, do ponto de vista de depender cada vez menos da companhia elétrica. Ou seja, eles têm que me apresentar. Você vai perguntar, qual é o plano, Melo? Isso é coisa para engenheiro. Isso é coisa para contratar. A mim cabe determinar. Eu quero prazo, eu quero rapidez, eu quero saber quantos milhões custa e quais são as alternativas. Eu, com as alternativas e com a tela na minha frente e com a agilidade que tenho, eu vou decidir a melhor decisão. Agora, o governo não pode decidir no achismo. Agora, eu só também tenho que dizer, a prefeitura tem feito muita resiliência ao longo do tempo. Eu contratei 30 agentes da Defesa Civil, eu trouxe a Defesa Civil para o nosso gabinete, eu contratei o Climatempo, que hoje tem 16 estados. Botei 35 milhões para limpar os arroios, eu botei
tem 707 milhões no Arroio Areia, que é uma obra de drenagem que a cidade fez ao longo da sua história. Botei mais 90 e poucos milhões na estação de tratamento de São João. A obra de 250 milhões vai captar água no Belinu, que eu assinei também, que é uma obra que o empreiteiro que fez um preço baixo, deixou no meio do caminho, me deixou de pendurado de fazer uma nova estação. Temos feito muita coisa. Suficiente? Não. Então, não é o temporal que vai alterar a minha agenda. Eu já venho trabalhando muito em todas essas áreas. O que eu tenho que fazer agora, além de recuperar a cidade, é ter uma governança mais ativa e protocolos de responsabilidade. Eu não quero mais ouvir o dia que tiver o temporal para dizer o seguinte: olha, a árvore é do Melo, a árvore é do... Eu tenho convicção, tenho absoluta responsabilidade de dizer que é deles. Mas se não é deles, então amanhã essa reunião vai ficar clara. Vamos assinar uma ata. Se você não vai fazer, eu vou fazer. Muito bem, olha só, na escuta aqui do nosso Conexão Guaíba, o presidente da FCDL, Federação dos Lojistas do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Có, dizendo que o prefeito é um gestor da melhor qualidade, sendo entrevistado por um craque do jornalismo. Obrigado, Vitor Augusto Có. Eu, guaibeiro, estou em viagem a Porto Alegre. Também gostou do discurso do Brizola. Daqui a pouco, homenagem a Brizola, uma entrevista surpresa aqui. O Cascalho, Antônio Carlos Contursi, que é o Cascalho, Cascalhinho, né, que é amigo. filho do fotógrafo de Leonel Brizola, Isso. Carlos Contursi, Isso. está corrigindo e confirmando, né? Ele desceu em Foz do Iguaçu, o senhor tem razão, e veio para São Borja, avião Navajo, filho do João Goulart, o João Vicente, tudo isso com o pai dele a bordo, vinham de Nova York, Antônio Carlos Contursi, o Cascalho. O pessoal está na escuta e conhece história e dá informação, né? Rogério Beidac aqui também, olha só. Rogério Beidac, que faz parte da equipe do prefeito. Ó. Felizmente, temos o Melo como prefeito, Porto Alegre. Abraço, querido Renato. O pessoal está mandando mais mensagem, sempre tem que ser identificada, senão não dá para a gente ler aqui. O nosso WhatsApp da Guaíba é o 993-887532, 993-887532. Prefeito, não queria liberar o senhor sem falar em outras pautas. Eu estou à tua disposição. Me parece que... Aliás, se você quiser me dar esse microfone na tarde... Olha só, mas que maravilha, vamos aproveitar a estreia do Estúdio Cristal hoje, né? Mandato, eu queria arrumar aqui para fazer uma apresentação de um programa, quem sabe que eu consigo, não? Bom, o nosso diretor, Claudinei Girotti, está aqui na sua frente para sentar já e negociar. Terminar aqui, já vamos negociar. Tem um programa aqui, Melo em Ação. Eu tive nos anos 80, fui produtor de uma outra emissora, tinha os gaúchos e o governador, vamos fazer os porto-alegrenses e o prefeito. Era um programa semanal na rádio. Vamos trazer aqui para a Rádio Guaíba esse espaço. É bom esse debate, hein? É bom, né? Não pode ser um programa chapa branca. Tem que ser paulada. Exatamente, pinga fogo, como o senhor gosta. 156 aberto ao vivo. O povo tem que perguntar e aliás, podia assim, prefeito na Guaíba. O povo pergunta, o prefeito responde. Temos que aproveitar essa oportunidade, hein, diretor? O prefeito está bem afim. Direto com o povo, para não ter filtro. Né? E não tem filtro nenhum, está na tela. Quem ligou. É isso aí. E a gente responde. Tudo. É isso aí. E é assim que o povo gosta, assim que o ouvinte da Guaíba gosta também. Prefeito Sebastião Melo, o Luiz Grisoli já está de olho nesse contrato aí, né? O nosso diretor comercial já está de olho para fechar esse contrato. Todo mundo aqui no Aquário da Guaíba, Estúdio Cristal, na tarde dessa segunda-feira, estreia do Conexão Guaíba. Eu estou muito feliz de estar com vocês, chegando aqui na Guaíba, chegando na família do Grupo Record. Sua feição assim. Fiquei até mais bonito, né, prefeito? Mais jovem. Guri chegando em baile, não? Prefeito Lixo, vai ter container novo na cidade, o container do reciclável, é isso? Em alguns bairros, para começar. Deixa eu dizer o seguinte. O povo não sabe separar lixo, né? Primeiro assim, a gente tem que... Eu tenho trabalhado muito com todo mundo, mas eu acho que o caminho é trabalhar com as crianças, porque as crianças têm a capacidade de mudar hábitos dos mais velhos, né? Não basta botar container, né, gente? Porque o container que está aí, está escrito em letras garrafais que é só para lixo, né, orgânico, e as pessoas misturam o orgânico, às vezes botam até mais lixo reciclável que orgânico. Se tiver um container desses 2.500 que eu tenho na rua que tenha só lixo orgânico, eu renuncio o meu mandato. E as pessoas sabem que isso é orgânico. Então, nós temos que mudar a mente. Tomou a cervejinha, tomou o vinho, a caixa de papelão, separa no lixo certo. Separa e sabe que tem lá no telão da prefeitura o dia que passa o caminhão que ele passa. Agora, também é verdade que na situação que nós temos de carrinheiros, né, aí vem uma questão social,
muito desses hoje acontece é o seguinte, ele passa aqui, tem um container, ele levanta, vê o que tem latinha, que tem isso, ele começa a separar, traz para fora e deixa a sujeira aqui do lado. Então eu vou começar um processo nessa licitação que está, porque esse contrato que está aí é emergencial, aí eu tenho um tempo para fazer a licitação, já está na rua. E eu vou botar experimentalmente, acho que nesta região pegue outra, porque eu não quero lançar um sistema que não vai dar certo e eu gastar um dinheiro do povo. Então, eu vou botar experimental em alguns bairros e vou aumentando na medida em que você vai educando a população. Quer colocar um container do lado, com letra bem grande, aqui é só reciclável. Correto? Então, isso vai acontecer. É como já tem no orgânico, né? Aqui só orgânico. O povo precisa se reeducar, né? Gradativamente. Não vou fazer, porque são 19 bairros em container. Depois, o restante dos 70 e poucos outros bairros, né, não tem container. 72 bairros a mais, né? São 93 bairros. Então, nesses que tem container, eu vou começar gradativamente. Muito bem, o Giacomo Balminotto, economista, professor da URGS, me mandou aqui um link. O pessoal está meio cético em relação à rede elétrica subterrânea, hein? Ele mandou um link da Associação Nacional dos Consumidores de Energia que diz o seguinte: custo de rede elétrica subterrânea é 8 vezes maior e pesaria na tarifa, segundo as distribuidoras. Como é que o senhor vai resolver isso para poder fazer Porto Alegre mais eficiente, mais bonita e livre desses emaranhados todos? É muito caro. Renato, deixa eu dizer assim, ó. Isso vale para tarifa. Primeiro, tem uma legislação federal que precisa ser mudada, obrigando as companhias a enterrar fios. Isso hoje não é assim. Então, quem comprou nesta regra do jogo. Eu acho que as empresas topariam. Agora, a pergunta é, nós vamos deixar desse jeito ou vamos começar? Então, eu vou começar a mudar naquilo que diz respeito à cidade nova. Isso eu tenho poder para fazer isso. Bom, se isso é um custo da CE ou do empreendedor, eles que resolvam entre eles. O empreendedor que vai fazer um empreendimento, ele vai ter que levar em conta, olha, meu metro quadrado é X mais um pouquinho, porque eu vou ter que enterrar fio. Então, portanto, ele vender aquela casa, aquele apartamento, quem vai estar comprando, vai estar comprando também com mais beleza, com mais segurança. Então, isso para mim está resolvido. O setor privado. Agora, você vai dizer assim, e a minha casa, a minha vida? Bom, nós vamos ter que sentar para ver como vamos fazer. Porque eu não posso inviabilizar a minha casa, a minha vida, que é um apartamento de 100 e poucos mil reais. Bom, vai ter fio. Agora, também tem que deixar claro, e nosso ouvinte aí, a cidade existente, eu não tenho como exigir fio enterrado. Então, o sujeito vai fazer um prédio na Carlos Gomes, na Protásio Alves, na Andradas, na Caxias, na Avenida Duque de Caxias. Bom, isso já é rede aérea, então lá eu não tenho como. O que eu estou dizendo, Renato, é o seguinte, a MIP é um instrumento que as leis nos concedem, que é o seguinte, eu quero falar sobre um tema na cidade, eu quero botar estacionamento subterrâneo, eu lanço uma MIP e vem lá 10 propostas, né? Que é uma manifestação de interesse. Aí a empresa A, o consórcio B, o consórcio C, você escolhe um daqueles consórcios e o consórcio que ganhou, entendeu? Ele será ressarcido pela proposta. E aí o seguinte, você lança o mercado e o mercado vai te dizer qual é a proposta. Então, eu estou dizendo é que eu, enquanto prefeito, estou trabalhando já há um bom tempo sob a liderança de Ana Pellini, que todos vocês conhecem. Ela pode ser entrevistada sobre isso, está à disposição. Muito bem, vamos colocar na pauta. Naquilo que couber ela falar, porque ainda está na fase tal, né? Nós estamos querendo fazer uma PPP que é exatamente dizer o seguinte, todos esses fios que são aéreos, eles são de responsabilidade de alguma empresa. Então, essas empresas que têm um custo para elas, elas pagariam um valor para estar nessa canaleta, entendeu? Sim. Quer dizer, então, elas pagariam esse custo para estar nessa canaleta. Por quê? O que custa para uma companhia equatorial quando cai luz? Além da imagem, além do sofrimento do povo, que eu quando protesto é para volta de luz e água, eu acho que eu faria o mesmo que o cidadão fez. Agora, botar fogo e transformar isso em luta partidária e eleitoral, não contem comigo. Prefeito não contem Sebastião comigo. Melo. Né? O senhor terá que voltar aqui no estúdio da Guaíba, no Conexão Guaíba, no Estúdio Cristal, várias vezes aqui para conversar sempre com a população. Muito obrigado por essa honra, Mas, por olha, essa visita. Fazia ano, eu como prefeito não tinha vindo aqui no Estúdio Cristal. Acho que sim. 3 anos. Não tinha vindo. Está fechado desde antes da pandemia. 3 anos, olha que tem que tirar uma foto aqui, ô Carol. Faz uma foto aqui, não. Fazer mais fotos. Aqui pra dizer, olha, Fizemos várias.
Estamos ao vivo Estúdio também. Cristal, É. o retorno, né? Muito bom, prefeito. Muito obrigado. retorno. Muito obrigado. A gente teria outros assuntos, mas o programa é dinâmico, tem muito assunto. A gente já vai saber, inclusive, Tem que dar vozes aos outros. daqui a pouco nós vamos saber o que a população pode ir na justiça e reclamar. Né? Se ela pode deduzir na conta de luz, por exemplo, Sim. na conta de água, os dias que ficaram sem O energia. PROCON está à disposição. Né? O doutor Vambert de Lorenzo está à disposição lá da sua equipe. Bom, Muito obrigado. Eu queria prefeito. só, primeiro, me colocar ao lado da população que sofreu muito, a dor de vocês é a minha dor, né? Os familiares do motoqueiro que morreu, perdemos uma vida, de um jovem trabalhando, isso é de tristeza enorme, imagina a dor dessa família, e também dizer que o 156 é o canal de entrada. Olha, se ainda não chegou, se tem uma árvore, se tem uma caída, um galho, um fio solto, por favor, entre no 156, é a maneira da população nos ajudar a recuperar a cidade mais rapidamente, tá? Renato, muito obrigado. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, Claudinho. Né? Muito obrigado a todos vocês e parabéns pelo roteiro aqui. Né? Obrigado, Vamos, né? obrigado, prefeito, na estreia do Conexão Guaíba aqui no estúdio ao vivo. Agora atualização das notícias Conexão com as redes sociais. Alô, Diego Ariel. Muito boa tarde, Renato. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Na decisão, o ministro levou em consideração a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências ainda pendentes. E também a informação que chega é de que o principal líder do conflito que envolve as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foi capturado no Equador. O homem, conhecido como El Gringo, era o atual líder da Oliver Sinisterra, grupo que rejeitou o processo de paz de 2016 para traficar cocaína. Volto contigo, Renato. Muito bem, agora são 15 horas, 41 minutos, 19 para as 4, temperatura de 27 graus, hora de mudar o assunto. Mudando, mas não tanto, porque nós continuamos com esse assunto, né? Aqui no Conexão Guaíba, recebendo o Dr. Gabriel Hamster, advogado especializado em direitos do consumidor, representando esse assunto também dentro da OAB do Rio Grande do Sul, a Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Renato, um dia histórico, como o prefeito rememorou, um estúdio histórico também, na Caldas Júnior, aqui um estúdio que há tempos precisava de vida e nada mais do que bem pertinho do povo para trazer então informações e te parabenizar não só pelo programa, mas pela tua história dentro do jornalismo, que hoje inicia mais um grande capítulo que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Muito obrigado, e sempre com convidados qualificados como o senhor. O que as pessoas podem buscar de reparação? Vamos começar com essa questão da conta. Ficou 6 dias sem luz. Pode debitar esses 6 dias, por exemplo, sem energia elétrica ou sem água? Então, Renato, objetivamente falando, a palavra no direito que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas ela existe, é o depende. Eu ia dizer, depende. Né? É o depende. Por quê? Objetivamente falando, né? Se a pessoa não teve o serviço à disposição, ele não pode ser cobrado porque não estava à disposição, efetivamente. Agora, a questão é mensurar a quantidade desse serviço nesses dias que não estiveram, e em muitos locais o que acaba acontecendo? Há uma interrupção temporária, volta ao serviço, depois torna a finalizar o serviço novamente e fica aquela coisa de vai e volta, e no final das contas até o próprio consumidor não consegue identificar muitas vezes quanto tempo ficou sem água ou sem luz e efetivamente como é que vai pedir esse ressarcimento. Objetivamente, no sentido da lei, é sim possível solicitar o ressarcimento, na verdade não é nem o ressarcimento, né? O abatimento do valor Sim, junto à companhia elétrica, uma dedução, uma dedução e até mesmo um ressarcimento, por exemplo, de algum prejuízo que tenha sido causado, mas o que acaba acontecendo a conta que se faz, ela é muito complexa. A conta que se realiza é uma conta administrativa e muitas vezes ela acaba não sendo proporcional ao período que realmente ficou parado. Sim, então, pode ser só uma parte que se refere ao consumo mesmo. Exatamente, né? Porque dentro da conta de qualquer serviço público, há a incidência de vários tipos de impostos e há também a incidência aqui não sei se ainda nós estamos com algum tipo de bandeira em atividade, mas tem... Não temos, eu acho que não também. Então, nós temos várias graduações de valores dentro da conta, que se o consumidor pegar a sua conta na mão vai ver que não é um valor, ele é um valor quebrado em várias partes. Então, essa conta é feita em cima desses valores que também são quebrados. O que acaba gerando, muitas vezes,
que o consumidor acaba ficando sem esse ressarcimento, porque ou não vai atrás, ou se vai, demora muito tempo também para esse estorno desse valor acontecer, né? De maneira administrativa, por certo, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Vai por via administrativa. Administrativa. As operadoras, as concessionárias, elas têm esse canal aberto. Exato. Tanto o DEMAI, quanto o CE, quanto o RGE. Todos os serviços que a gente está falando de água, luz, telefone, são serviços considerados serviços essenciais. Tem as telefonias e os telefonias, de internet, né? todo mundo. Telecomunicações, tanto que nós temos as agências reguladoras que regulamentam esses serviços, e aqui até o prefeito fez lembrança, e você também, da Agergs, que foi a primeira empresa desse tipo de comunicação estadual a fazer esse tipo de serviço. Então, o que a ANEEL faz? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a nível nacional, a nível de Brasil, sediada em Brasília, ela delega para essas companhias, como a Agergs, né, como essa associação, para que os estados e os municípios façam essa gestão, tanto da gestão de controle, quanto também de aplicação de multas e outras questões administrativas que seriam, então, um braço da ANEEL dentro do Rio Grande do Sul. Aí o que acaba acontecendo? Tem regulamentações e resoluções que são administrativas, que têm força administrativa, mas elas não necessariamente, por vezes, têm força legal. O que eu quero dizer com isso? Por vezes, o consumidor é obrigado a ingressar no judiciário para buscar um direito que administrativamente tenha sido negado, por exemplo. Então, a primeira via do consumidor sempre é buscar a via administrativa. Primeiro passo sempre diretamente com a empresa que está tendo problema. No caso, a gente teve muitos problemas aqui com a CE Equatorial. Neste caso, o primeiro passo dele administrativo é realizar, então, um protocolo de abertura em razão da solicitação. Aí a solicitação pode ser desse pedido de abatimento, pode pedir também ressarcimento de aparelhos. Ressarcimento de aparelho também é possível pedir. Dentro dessa questão de ressarcimento, há inclusive uma resolução própria da ANEEL, que é a resolução 414 de 2010. E ela vai trazer ali uma resolução de mais de 70 páginas. Eu no final de semana eu fiquei dando uma lida nela, uma leitura saudável. Dinâmica. Dinâmica. E essa resolução ela vai trazer, então, alguns direitos que deveriam ser. E aqui, né, Renato, eu já faço também um apelo, até mesmo, o prefeito não está conosco aqui, mas que eu acho que o que a gente viu sobressaltou os olhos foi um dever não só de prestação de serviço, mas um dever de informação. Que o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, como uma norma legal brasileira de amplitude territorial do Brasil inteiro, traz como direito básico do consumidor ter acesso à informação adequada aos serviços e produtos. E isso nós não tivemos da Equatorial, e por vezes também, infelizmente, nós não tivemos também da própria prefeitura, talvez por falha, inclusive, de comunicação da Equatorial com a prefeitura, o que acaba gerando uma pandemia de informações, de desinformações, na verdade, e que o consumidor acaba ficando no escuro muitas vezes. Então, que bom que tem comunicações como essa aqui que nós estamos fazendo hoje, para trazer luz a esses direitos que os consumidores têm a nível administrativo. Mas se a empresa não for solidária, não atender bem esse consumidor, obviamente que ele tem sempre a justiça. Demora, mas ele vai conseguir os direitos dele. Com certeza. E aqui nós podemos separar em dois grandes... Por exemplo, perder uma geladeira. Claro. Um custo grande, né? Custo grande, e aqui nós temos... atrás dos seus direitos. Com certeza. E aqui nós temos dois grandes categorias jurídicas de ressarcimentos, né? Nós temos os ressarcimentos pelos danos materiais, efetivamente falando de um produto efetivo, como você citou, da geladeira, mas também nós podemos estar falando também de um dano moral. Né? Também. E podemos, uma terceira categoria ainda, de lucros cessantes. Porque vamos supor uma empresa que venda sorvetes. Acho que foi você que publicou nas suas redes. Publiquei hoje, eu acho, uma foto de uma sorveteria no bairro Menino Deus que perdeu todo o seu estoque de sorvete e botou num container. Pois então essas empresas, todo mundo que trabalha com um produto que ele é perecível, se verificado que foi por uma desídia daquela companhia elétrica de não religar no prazo estabelecido pela própria ANEEL, que é de 24 horas para perímetros urbanos e de 48 para perímetros não urbanos, ou seja, de não residenciais, tem que ser realizado dentro desse período. O que a gente viu... RGE já estourou esse prazo há muito tempo. Há muito tempo. Então, nós acabamos ficando com o quê? Com o direito de se resguardar pós-fatum, né? Posterior ao fato. Então, aquela pessoa, até mesmo aquela pessoa física ou jurídica, um consumidor
ou uma empresa que também está na categoria de consumidor enquanto energia elétrica, porque a empresa é consumidora da energia elétrica, ela também pode ingressar no judiciário solicitando então indenização pelos danos materiais, efetivamente falando, em relação a todo e qualquer tipo de produto, e também aos danos morais que efetivamente venha a sofrer, e inclusive lucros cessantes, como no caso, vou dar um exemplo prático, em relação à empresa que perdeu todos os seus insumos ali de venda, aquilo acaba se tornando um lucro que ela iria obter pela venda daqueles produtos, e ela infelizmente não conseguiu em razão desta situação, muitas vezes de precariedade do serviço e de não prestação de serviço público, que, volto a tornar a dizer, ele é essencial. Serviço público essencial, ele não pode ser interrompido, a não ser por motivos extraordinários. O nome já diz, né? E precisa necessariamente ser comunicado. A ANEEL mesmo faz uma resolução, na resolução ela fala que até pequenas interferências rotineiras têm que ser comunicadas em até, no mínimo, 72 horas. Doutor Gabriel Hamester, fica o recado, então, para que as pessoas, depois que elas reconstruírem suas vidas, suas casas, seus telhados, a luz voltar, a água voltar, façam uma radiografia daquilo que perderam, se sentiram lesados e vão em busca dos seus direitos, né? Com certeza. Eu faço um apelo a todos que tiverem algum tipo de problema, que façam, primeiro, sempre o registro desse problema, realizem o protocolo junto à companhia, junto ao PROCON, a 156 aqui do município, e procurem, se for o caso, procurem também a Defensoria Pública para os casos que vão ingressar ao judiciário, ou então procurem até mesmo um advogado, mas sempre tentem registrar o ocorrido através de protocolos, através de fotos, para provas, né? Para documentações para que Muito isso bem. possa, no processo, se tornar efetivo e a pessoa possa se ressarcir efetivamente. Doutor Gabriel Hamster, advogado especializado em direitos do consumidor, vai voltar mais vezes aqui no Conexão Guaíba. Obrigado por nos atender. Muito obrigado, mais uma vez parabéns pelo brilhante programa e tenha uma estrada longa e vitoriosa aqui na rádio. Vai ser. Uma boa semana para o senhor também. Obrigado. Obrigado. O Conexão Guaíba informa a hora certa, agora faltando 9 minutos para as 4 da tarde. Temperatura, calor neste verão, 27 graus aqui no Centro Histórico. Estamos ao vivo no Estúdio Cristal, reaberto depois da pandemia aqui na Guaíba. 101.3 FM, no Facebook, no YouTube, também nas redes digitais para todo o mundo. E agora, eu tenho o prazer de anunciar para vocês nesse dia do aniversário de Leonel de Moura Brizola, uma entrevista muito especial, uma surpresa para todos os nossos ouvintes, para toda a nossa equipe, guaibeiros e guaibeiras. Leonel de Moura Brizola, governador do estado do Rio Grande do Sul, foi governador também do Rio de Janeiro, foi candidato à presidência da República várias vezes, um grande político. Ele nasceu em 22 de janeiro de 1922. Governador Leonel Brizola, muito boa tarde. Devemos questionar, Renato. Não, lá um questionamento superficial. Não, olha, vamos no conteúdo. O que tem por trás de tudo isso? Eu acho que o ideal, de grande interesse, vamos verdadeiramente... Qual foi mesmo a pergunta? Governador, só um minutinho. O senhor só pode estar brincando, né? Na realidade, foi uma brincadeira que fiz contigo, meu querido amigo Renato Martins. Mas antes de mais nada, eu queria te dar os parabéns por estar fazendo parte dessa equipe da maravilhosa Rádio Guaíba, que o Rio Grande do Sul inteiro adora. Não é verdade? Então eu vou dizer que eu me recordo até hoje, como se fosse antes de ontem, quando eu estava lá nos porões do Palácio Piratini, transmitindo e falando para o povo brasileiro sobre o momento da legalidade. Ideal, de grande interesse por nosso querido povo que estava lá escutando a Guaíba. Bom, agora chegou a minha vez de brincar, então. Faz 50 anos que ele não responde pergunta nenhuma, vai querer que responda agora. Bom, voltando ao cenário político brasileiro, governador Brizola, como é que o senhor está vendo esta polarização que toma conta do Brasil? Eu particularmente acho que, na realidade, houve uma espécie de um descontrole. O povo brasileiro meio que se desgovernou. Na minha época, era a esquerda e a direita. Agora não. Agora a extrema esquerda e a extrema direita.
Então eu particularmente acho que tenho certeza absoluta que talvez o certo seria o meio desse caminho. E já que o extremismo virou moda, na verdade, eu me posiciono no extremo centro, ideal, de grande interesse, Renato. Para finalizar, governador, o mais importante de tudo, a nossa educação. O que o senhor acha da modernidade do ensino à distância, o chamado EAD? Em relação à educação, eu sempre escutei os mais velhos falarem, na época do Brizola é que era bom. Eu devo confessar que sempre fiquei envaidecido com este tipo de posicionamento. Um belo dia eu perguntei, mas por que na minha época era bom? E eles responderam, porque na época do Brizola eu tinha 25 anos e hoje eu estou com 70. Essa que é a verdade. Essa foi muito boa, governador. Mas voltando ao assunto, o que o senhor acha, então, afinal, do nosso ensino à distância? Nós devemos questionar o conteúdo de tudo isso que não está sendo feito pela nossa educação. Olha, essa turma do EAD é de uma incompetência ampla, total e irrestrita. Devemos dizer um rotundo não ao EAD. Olha, só falta eles inventarem o SAD. Sexo à distância. Seria o extermínio da raça humana, um checkmate no Homo sapiens. Grande Renato Martins, André Damasceno, te desejo muito sucesso no teu novo programa na nossa querida Rádio Guaíba. Tu que está completando 40 anos de profissão e eu também, coincidentemente, completo 40 anos de humor. Quero na próxima fazer ao vivo aí contigo. Muito sucesso sempre, querido. Obrigado, André Damasceno, grande humorista, imitador de Leonel Brizola, fazendo essa homenagem para encerrar o nosso Conexão Guaíba. Esse foi só o programa de estreia. Tem muito mais novidade, mais quadros, mais conteúdos, mais convidados amanhã. Governador Eduardo Leite, entrevista exclusiva aqui ao Conexão Guaíba, amanhã, 15h. Você segue com a programação da Guaíba. Até amanhã. Sorte, saúde e sucesso sempre. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.